quer aprender inglês de forma didática, online e 100% gratuita? E assim poder viajar com confiança, ter melhores oportunidades ou até mesmo estudar fora do Brasil? Se sim, já se inscreve nesse canal, ativa o sininho e vamos juntos rumo à fluência. Hello my friends, welcome to one more class e sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Hoje a gente vai ter a nossa primeira aula, que vai ser a aula introdutória. De antemão, já gostaria de pedir para vocês virem aqui embaixo, acessarem as minhas redes sociais e já me seguir lá no Instagram, TikTok. Então, nessa aula, a gente vai aprender como se apresentar em inglês. Ou seja, uma apresentação simples. Por enquanto, vamos começar devagar. Ou seja, uma apresentação simples falando seu nome, sua idade, seu trabalho e também de onde você é. Let's go! E todo o material da aula estará disponível aqui na descrição. Vai ter um link de um website que vai direcionar vocês para todos os materiais que vocês precisarem, certo? Então, todos os materiais que vocês precisarem para estudar estará lá, como o QR Code para os joguinhos, como os materiais PDFs, os slides da aula, tudo estará lá para vocês disponível. Então, pode acessar lá, que vocês, inclusive, se vocês já quiserem estudar com ele para poder escrever e fazer anotações, já pode imprimir. Very good. Então, vou começar pela primeira question. What's your name? What's your name é como você chama, ou qual é o seu nome. E aí você vai responder I am e fala o seu nome. Por exemplo, I am Lucas. E é Lucas, tá certo? Não é Lucas. Outra forma de você falar isso é my name is, e você fala, por exemplo, my name is Lucas. Você tem algum apelido, normalmente você vai falar, oh, people call me, aí você fala o seu apelido. People call me, as pessoas me chamam de alguma coisa, ok? E tem outra maneira também, você poderia falar most people. Most people é como se fosse a maioria das pessoas. Ou seja, most people call me, ou seja, a maioria das pessoas me chamam. Ok? Então, most people, maioria das pessoas. Call me, chamam. Ou seja, most people call me. Vou ensinar vocês a preencherem um formulário em inglês. Primeiramente, vocês têm aí na tela personal data. Personal data, personal, pessoais. Data, dados. Ou seja, personal data é dados pessoais. E sim, database é base de dados. Data, é dados. Certo? Por isso que tem o Big Data. Tudo relacionado à tecnologia. Quando você vê esse data, você está falando de dados. Você tem o name, você tem o middle name e você tem o last name. Quando a gente fala de middle, meio. Ou seja, middle name, o nome do meio. Você fala de last name, você está falando de último nome. Last, último. Último nome, last name. A gente também tem o nickname. Nickname é o que a gente chama de apelido. Se eu não tiver apelido, você só coloca I don't have nickname. Porque I have, eu tenho. Eu não tenho, I don't have. Por exemplo, I have a cell phone. Eu tenho um celular. A é um. I have a cell phone. Eu tenho um celular. Se você falar eu não tenho, I don't have. Por exemplo, I don't have a house. Eu não tenho uma casa. Agora chegou a hora da gente falar sobre países. Primeira pergunta que a gente tem é where do you live? Onde você mora? E não é live, é live. Live e live tem a mesma escrita. Entretanto, se você for pronunciar morar, você vai pronunciar live. Se você quiser falar ao vivo, aí sim, coloca live. Se você fala eu vivo ou eu moro, você vai falar I live. Ou seja, se você fala eu moro em algum lugar, I live in um lugar. Por exemplo, I live in Brazil. Ou seja, eu moro no Brasil. Eu moro no Brasil, mas eu sou do Canadá. E aí, como é que eu faço? Fácil. Aí você vai responder a pergunta Where are you from? Ou seja, de onde você é. Que aí você pode responder I'm from o lugar. Por exemplo, I'm from Idaho Popcorn. Eu sou de Itapipocas. Então, se você quiser juntar os dois, eu sou do Brasil, mas eu moro nos Estados Unidos. Então você vai falar I'm from Brazil, but I live in US. E aí esse but I, gente, na pronúncia real dos nativos, eles vão juntar. Eles vão falar but I. Tem a música But I can't help falling in love with you. Normalmente, quando você tiver uma consoante no fim de uma palavra e uma vogal no início da outra, você vai fazer uma coisa chamada connected words. Ou seja, você vai connect the words. Você vai conectar as palavras. Por isso que quando eles falam muito rápido, parecendo não sei o que. E alguns países em inglês importantes para vocês saberem. Claro, o primeiro deles, Brasil. O segundo deles, vocês vão falar Canada. Vocês também têm a England, Inglaterra. Também vocês têm a Austrália. Também vocês têm a New Zealand. E é claro, the US. Ou
the United States, ou the United States of America, ou the USA. E ainda vocês também podem ter o Reino Unido, the UK, ou seja, the United Kingdom. Vocês perceberam que eu contraí? Eu falei UK, US, porque o em inglês é you. E sim, gente, tem a mesma pronúncia do you. Por isso que a Olivia Rodrigo foi lá e colocou um 4 em U para falar good for you, que significa bom para você. United Kingdom, eu posso falar só UK, e U é U e K é K. Então, UK, US, U, S, US e Estados Unidos. Ok? Para não falar a palavra toda, agora a gente vai falar sobre idade. Se perguntar qual a idade da pessoa, você vai perguntar How old are you? Repitam comigo, How old are you? E para você responder I have. Não, gente, você não tem sua idade. Você é a sua idade. Quando você fala eu tenho tantos anos, em inglês você não vai falar eu tenho, ou seja, I have. Por exemplo, I have 20 years old. Eu tenho 20 anos. Não, você não tem sua idade. Você não tem sua idade em inglês. Você é sua idade em inglês. Eu sou. Isso. Por exemplo, eu sou em inglês é I am. Ou seja, para você falar que a sua idade em inglês, você vai falar I am e fala a sua idade. Por exemplo, I am 20 years. Tenho 20 anos. I am, eu sou. E você fala a sua idade. E ainda você pode ainda completar muito melhor. Você ainda pode falar I am 20 years old. Ou seja, eu sou 20 anos velho. Não faz sentido, eu sei, mas é a vida, gente. É como é no inglês. Então vocês têm que pensar já como no inglês. Eu sou 20 anos velho. Pensem assim que vocês vão aceitar muito mais fácil, porque realmente você não tem sua idade. Você pode falar I have a car, I have a cell phone, I have a computer, I have a notebook, I have... Você pode falar que tem muita coisa, mas você não pode falar que tem sua idade. E para você falar sua idade melhor, você pode aprender os números em inglês. De 1 a 10, eu acho que todo mundo já sabe, então não vou nem falar. Então vamos começar do 11. 11 é 11, ou seja, não é a do Stranger Things. O nome dela é 11 porque o nome dela é 11. Né? 12, 12. 13, 13. E aqui você já começa o 14, 15. E não é 15, é 15. Então, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Lucas, por que tem esse teen ali? É só ter uma ideia. Normalmente a adolescência ela vai dos 13 aos 19, vamos dizer assim. Vamos aceitar isso. Que a adolescência vai dos 13 aos 19. Todos os números que for da adolescência você vai colocar um teen. E teen, gente, é adolescente. Então de 13 a 19 você vai ter teen nos números também, tá certo? E aí a gente tem 20. 20 em inglês é 20 ou 20. Eu falei 20 porque NT em inglês você não vai pronunciar o T, apenas o N, exatamente. Em vez de você falar às vezes internet, você vai falar internet. Computer, internet. Em vez de você falar Toronto, você vai falar Toronto. E em vez de você falar 20, você vai falar 20. E pra falar 21, aí ficou fácil. 21. E como é 22? 22. Como é 23? 23. Como é 29? 29, certo? Então é só colocar o 20 e o número. E se for 30? 30. 30. E como é 33? 33. E não é tree. Tree é árvore. Você vai falar 3. O TH, gente, ele vai ter o som de língua presa. Ou seja... Esses são daquelas pessoas que falam assim, fala sapo, que aí você vai saber falar 3. É um exercício que a gente pode fazer, porque realmente esta terminação ela não existe no português. Você não vê as pessoas falando normalmente no português esse som de, mas é um som que existe e é muito natural em inglês. Por exemplo, a gente fala thank you, think, those, that, this, tudo com TH, tá certo? 33, a forma certa de pronunciar 33. Como é que é 40? 40. Como é que é 50? 50. E aí, para você falar, por exemplo, 41, 41, e você já entendeu, né? Só colocar os decimais mais os normais, e aí você já sabe todos os números de 1 a 50 em inglês. E agora nós vamos partir para a parte das profissões. Quando a gente chega nas profissões, você tem umas 3 formas principais de perguntar qual a profissão de alguém. Você pode perguntar, what do you do? Ou seja, o que você faz? Ou, what's your job? Qual o seu emprego? Ou, what's your occupation? Ou seja, qual a sua ocupação? Então a gente tem essas 3 possibilidades. E para responder, você pode falar I am, a ou n. Quando é que eu vou usar a ou n? Os dois são artigos indefinidos, ou seja, um, uma, uns, umas. Os dois possuem o mesmo significado. Qual a diferença entre um e outro? O a, vocês vão usar ele antes de sons consonantais. Não botem na cabeça que é antes de consoante, porque para você falar uma universidade, você vai falar a university e não an university, porque university, ele tem o mesmo som de Y. Por exemplo, o mesmo som de ear, ear.
University, ou seja, ele é um som consonantal, então por isso que eu vou usar o A, apesar de U ser uma consoante. Da mesma forma, an hour, apesar do H ser uma consoante, eu não pronuncio o H, ou seja, eu tenho um som de hour, mas realmente, na maioria das palavras, essa regra vai valer, então você pode afirmar, entre aspas, que A antes de consoantes e N antes de vogais, tá bom? Por exemplo, a teacher, um professor. Agora, se eu vou falar um engenheiro, eu vou falar an engineer. Então, para falar eu sou um engenheiro, você vai falar I am an engineer. Da mesma forma que você para falar eu sou um professor, I am a teacher. Vocês já perceberam que I am é eu sou. Ou eu estou. Vocês também podem falar I work as, ou seja, eu trabalho como alguma coisa. Por exemplo, I work as a nurse, ou seja, eu trabalho como enfermeira ou enfermeiro. Então você tem inúmeras opções de falar essas frases, mas essas são as principais. Então vamos às principais profissões. Começando pela minha, mas tem um detalhe. Você sabe qual é a diferença entre teacher e professor? Teacher, normalmente eles ensinam crianças, ensinam adolescentes, high school, entre outros. Os professors, normalmente eles estão nas universidades. Ou seja, são aquelas pessoas que têm mestrado, doutorado. Aí, além desses, a gente tem também os nossos influencers. A gente também tem nossos students. A gente também tem police officers. A gente tem nurse. A gente tem doctor. Ah, e detalhes sobre doctor. Vocês sabem o que significa physician? Physician. Repitam comigo. Physician. Physician é médico. Doctor é apenas uma das maneiras de você falar doutor. Então, médico realmente é physician, ok? Law é lei. Lawyer, advogado. E a gente também tem programmer. Very good, guys. Então agora vocês já podem se apresentar. Eu vou elencar aqui pra vocês aqui do lado como vocês devem se apresentar. Vocês vão falar o nome de vocês vão fazer uma prática. Vocês vão pausar o vídeo e vocês vão falar, de acordo com as anotações que vocês fizeram, uma maneira de vocês se apresentarem em inglês. Por exemplo, eu vou me apresentar em inglês. Hi, guys. My name is Lucas. I am 21 years old. I live in Ceará, Brazil, and I am an English teacher. Ou seja, vocês vão se apresentar da mesma forma. Então, vocês podem utilizar estas estruturas que a gente utilizou durante a aula para vocês se apresentarem. E aí, eu gostaria que vocês escrevessem aqui embaixo dos comentários a sua apresentação. E aí vocês escrevam aqui embaixo que eu estarei comentando também para conhecer vocês que estão aqui nesse vídeo, ok? E vocês estão assistindo esse vídeo, vocês são pioneiros e vocês estão assistindo o primeiro vídeo desse canal, então thank you very much to be here, ou seja, muito obrigado por estar aqui. E agora, para finalizar, eu não poderia finalizar só com o que estava planejado, pois pra gente ser bem sucedido, a gente tem que sempre ter um over delivery. Delivery, vocês sabem que é entrega, ou seja, over delivery é algo que vai além da entrega, ou seja, além de vocês se apresentarem em inglês, eu vou ensinar para vocês 14 expressões em inglês. Let's go! A primeira delas é long time no see, que significa quanto tempo? Long time no see. A segunda é no problem, ou seja, sem problemas, no problem. No problem. A terceira é I'm hungry, ou seja, tô com fome. I'm hungry. Se você falar que tem saudade de alguém ou sente falta de alguém, você vai falar I miss you. I miss you. Ou I miss you. I missed you. I missed you. Not yet ou not yet, que significa ainda não. Not yet. Just a little. Just a little é só um pouco. Just a little. Se você não se importa com alguma coisa, você vai falar I don't care. I don't care. Inclusive, olha essa música do Ed Sheeran. Very good. Come here. Come here, gente. Vem aqui. Ou seja, se você quiser chamar alguém, come here. Come here. Careful. Tenha cuidado. Be careful! Right here and right now. Right here, bem aqui. Right now, agora. Right here. It's not easy. It's not easy. Não é fácil. It's not easy. It's impossible. É impossível. It's impossible! Inclusive, olha essa música do James Arthur. E a última, a minha favorita, I'm on my way. Ou seja, tô indo. I'm on my way. Pra finalizar, né? Olha essa música de novo do Ed Sheeran.
Very good, guys. Então, thank you very much for watching this video up to the very end. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o finalzinho. E não se esqueçam, os PDFs estão aqui embaixo. Todos os materiais da aula vão ficar aí. E vocês vão ter um curso completo. Isso aqui foi só uma aula introdutória, tá bom? Isso aqui não foi uma aula ainda. Isso aqui foi só uma aula introdutória. Para vocês, se vocês quiserem mais aulas, eu vou trazer um curso completo aqui no YouTube gratuitamente. Entretanto, para mim postar vídeos desse curso, a gente vai ter umas metas. E as metas que eu lançarei vai ser 50 likes nesse vídeo aqui, 50 inscritos no canal e quando tiver 900 seguidores lá no Instagram. Ou seja, quando a gente tiver 50 likes nesse vídeo, 50 inscritos no canal e simultaneamente 900 inscritos no Instagram, eu lançarei o primeiro vídeo do curso completo aqui no YouTube. E eu já vou liberar para vocês também nesse vídeo o cronograma de aulas do curso, ok? E até se bater mais, vamos dizer que se bater 1000 visualizações nesse vídeo, eu já lanço uma apostila completa do curso para vocês gratuitamente, ok? Então, very good, guys. Thank you very much e see you next video. E não se esqueça, vamos juntos rumo à fluência. Bye bye.